venho a essa tribuna inspirado no discurso de várias pessoas. Discurso do senador Agripino, que me antecedeu, é exatamente o que todos nós temos que dizer com todas as letras. Vai ser extremamente difícil. Agora, eu tenho comigo que pior do que isso é deixar do jeito que está, porque aí não tem jeito. Aí não há conserto. Nós vamos só aprofundar cada vez mais essa crise. Então, nós vamos ter que fazer um enfrentamento disso com muita dificuldade. O senador Agripino diz, deixar o presidente absolutamente à vontade para montar uma equipe de notáveis, de gente com talento e principalmente de gente que quer que esse país saia do que está. Porque o que nós estamos vendo? Um quadro que é o pior possível. Nós estamos com a inflação alta, nós estamos com um baixo desenvolvimento, no terceiro ano, podemos dizer, em recessão, né? E estamos ainda no pior dos mundos, e o juro alto. Então, isso é que está deteriorando, está esgarçando, como disse o senador Agripino, os estados, os municípios, e nós temos que tomar posição. E aí, muitos vêm aqui, uns ficam em cima do muro, não sabem nem dizer o que eles querem, o que eles querem. Eles são contra uma coisa, mas ao mesmo são a favor de outra. Eu não sei isso, é um negócio de ficar... Eu acho que é preciso, nesse momento, tomar uma posição, né? Eu tomei, e sempre tive o cuidado, até porque no meu estado, nós nunca fomos parceiro do Partido dos Trabalhadores. O PT nunca ganhou no Mato Grosso do Sul. Nós ganhamos do Lula, apoiando o José Serra, e ganhamos da presidente Dilma no primeiro e segundo turno, nos dois, apoiando o Geraldo Alckmin. Então, essa é a tradição. Eu não poderia trazer isso do Mato Grosso do Sul para o governo de quem o meu partido, né, estava aqui. Eu sempre fui um senador independente. Senadora Simone, que aqui chegou há menos tempo do que eu, adotou a mesma posição, né? Quantas e quantas vezes nós votamos a favor do governo, mas o levantamento da Folha de São Paulo do ano passado demonstra que nós votamos 10% vezes a mais contra o governo do que a chamada bancada de oposição. Veja qual é o meu grau de independência nesta casa. Agora, eu quero aqui dizer o seguinte, uma coisa que eu acho que a gente tem que ignorar, porque eles querem que a gente fique defendendo essa questão de golpe. É uma provocação, porque não tem nenhum outro argumento. Então, eu disse na vez passada, ontem, o Anastasia deu uma verdadeira aula aqui do que é o rito que está acontecendo e como é que isso vai acontecer. Vai ter que passar pela Câmara, comissão especial, vai ter que votar no plenário o parecer dessa comissão especial, vai ter que ter 342 votos sim, vai vir para o Senado vai ter que dar o voto sim pela continuidade e depois vai ser submetido o processo de votação. E se os senadores que aqui estão, 3 por cada estado, não tiverem representatividade para julgar isso, aí também não tem muito mais o que fazer. Aí, realmente, nós não estamos optando pela democracia. Concedo a parte ao senador Magno Malta, logo em seguida, Simone Tebet. Senador Moca,
Bem-vindo o seu pronunciamento. De igual modo, os oradores que antecederam Vossa Excelência. Não digo todos, porque nós temos sido, até porque o apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, ele escreveu dizendo: ouvide tudo e retende o que é bom. E a cultura popular e o para-choque de caminhão diz que é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Então tem coisa atualmente aqui nesse Senado que é melhor ouvir do que ser surdo. Vossa Excelência falou uns 5 a 6 minutos agora, fez um apanhado geral daquilo que de fato é o tema e aquilo que é o mote discutido desde a porta do boteco no Brasil hoje até a porta da igreja, desde a porta da igreja até a universidade. Nós estamos vivendo um momento tipo a música do Zeca: tá ruim, mas tá bom, tá cheirando mal, mas não tá, tá feio, mas tá bonito, tá feio, mas é o momento depurativo da vida da nação que nós estamos vivendo. E o momento onde nós estamos vendo ocorreu que nós nunca vimos. E os discursos que eu vi no início dessa sessão, e tenho ouvido todo dia dentro daquela fala do apóstolo Paulo: ouvir de tudo, retende o que é bom, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Tem coisa que é propriedade privada do PT, do governo, e eles estão reclamando aquilo que lhe é de direito, tipo, fora Collor, fora Sarney, fora FHC. Os direitos autorais dessa frase é deles, eles estão reclamando, porque só eles podem falar isso, ninguém mais. Quando alguém ousou dizer fora Dilma, eles requereram os direitos autorais. Isso aí não pode, isso aí é golpe. Mas fora Collor pode, fora Sarney pode, fora SHC pode, direitos autorais só nós podemos, mas isso é golpe, está ferindo, vão dar um golpe na democracia. Quem é a democracia? Um golpe na democracia? Eles agora viraram os únicos democratas do país. Quem apoia Dilma e bate palma por discurso do PT, que embora tenha duplo sentido, esses são os democratas do país. Aqueles que não batem palma, esses são antidemocráticos, estão querendo acabar com a nação, estão dando um golpe na democracia brasileira. Senador Moca, o que é o golpe? Primeiro é o seguinte: impeachment é golpe. Quando a sociedade não engoliu essa história de impeachment é golpe, porque não é golpe, é um instrumento. É um instrumento que qualquer presidente, qualquer indivíduo que está no executivo, pode alguém requerer contra ele. Isso é propriedade privada do PT. Porque eles pediram impeachment contra Sarney, contra Collor, contra FHC, e cabe o presidente da Câmara aceitar ou mandar arquivar. O argumento, os fatos, o mote que vai dentro do pedido, o sujeito analisa, arquiva ou recebe, mas qualquer um pode. Quando o Lula usou a sua célebre frase, dizendo que tinha 300 picaretas na Câmara dos Deputados, ele estava se referindo ao Centrão. E foi um mote de eleição para o PT, porque atacou o Centrão na rua. Agora eles estão refazendo o Centrão. Eles estão refazendo o Centrão. Agora presta atenção, Vossa Excelência. O instrumento existe, mas essa mulher não cometeu nenhum crime. Então, se ela não cometeu nenhum crime, ela será absolvida. Porque o fato de você admitir e ir para dentro de um processo onde você cria comissão, que Vossa Excelência também falou agora, não quer dizer que a pessoa está cassada. Não quer dizer. Então, com os outros pode, com ela não. Mas quem recebeu é um criminoso, Eduardo Cunha. Não podia. Contra essa mulher não paira nada sobre a aura dela. Ela nunca cometeu um crime. E quem admitiu o impeachment, um criminoso que está sendo investigado, denunciado pelo Supremo, não importa. Quem tem que receber é quem está sentado na cadeira. O Supremo que tome conta dele. Se ele cometeu o crime, é ele que pague pelo crime. Mas ele hoje é o presidente daquela casa. E ele admitiu, tem comissão, existe um rito. Ela não está cassada. O que me apavora é a mentira, e cada vez que mente e faz uma pesquisa, ela cai mais. Mente, cai mais. Porque eles não entenderam
que o povo não acredita numa vírgula daquilo que ela ou que eles falam. Me assustei ouvindo aqui, encerro minha parte a Vossa Excelência, senão vira meu discurso e Vossa Excelência faz uma parte. Eu ouvi alguns discursos dizendo o seguinte: eles querem dar o golpe para acabar com a Bolsa, com Minha Casa Minha Vida. Senador Moca, isso é grosseiro demais. Isso é grosseiro demais. Acabar com Minha Casa Minha Vida, eu quero fazer uma reflexão. Minha Casa Minha Vida, ninguém nunca recebeu ela zerado, totalmente de graça. Tem uma contrapartida assim, tipo, tem umas casas pequenininhas, R$150 a pessoa paga. R$200 paga. R$100, seja lá o que for. Mas essas pessoas de baixa renda que receberam e que pagam R$80 ou R$50, elas hoje estão desempregadas. Elas vão atrasar essas prestações na Caixa. Eu quero dizer a esses que vão para a tribuna fazer discurso mentiroso, que essas pessoas, você que está me ouvindo no Brasil inteiro agora, essas pessoas correm o risco de perder essa casinha, porque vai ficar inadimplente na Caixa Econômica Federal. Porque o vilipêndio que eles fizeram com a economia desse país, colocaram essas pessoas nesse limbo do desemprego e da perda da esperança nesse país. É duro ouvir uma coisa como essa, ouvir esse tipo de discurso. Olha, eu não sou PSDB, eu não sou PMDB. Vossa Excelência está correto quando diz que alguns falam uma coisa e faz outra, porque tem muito deputado federal e muito senador que é mosca de padaria, só que é um tal doce, e eles vão lamber o doce até o final, mas cabe o povo prestar atenção, quem é que está do lado do povo, do lado desse país, que defende democracia. Esse discurso de golpista, isso é uma conversa fiada, eu não me sinto golpista, muito pelo contrário, eu os ajudei, foi demais. Quem quiser entra no YouTube e põe meu nome lá, põe do Lula, põe não sei o que vocês vão ver, ao longo de tudo isso, eu participei, eu ajudei, eu defendi, e a mim veio a decepção com milhões de brasileiros. Então, Vossa Excelência está correto. Nós não podemos ficar aqui sentados ouvindo essa história de golpista, porque nós não somos golpistas. O Brasil vive um momento triste. Vai ficar afundado, porque nós estamos em queda livre, nós não chegamos no fundo do poço ainda, um longo tempo da nossa vida para um processo de reconstrução. É dolorido, mas não é ruim, porque é o processo depurativo, é o processo de mudança, onde nós vamos ter que passar esse vale da nossa vida que nos foi imposto por esse governo que aí está. Nós vamos chegar numa situação tão grande, os municípios vão passar tanto sofrimento e os estados, os próximos prefeitos, os próximos governadores, nós vamos chegar numa situação tão ruim, eles nos colocaram numa situação tão ruim que eu não tenho medo de dizer o que eu vou falar agora para encerrar. Que Vossa Excelência vai chegar no estado e a pessoa vai falar: senador, qual é o seu estado? Você fala: de miséria. Estado de miséria. Dado a situação caótica, nefasta, vergonhosa que eles nos colocaram, viramos piada do mundo. Nos colocaram com piada do mundo. E vem com a história dessa de que querem tomar o governo para acabar com Minha Casa Minha Vida, acabar com Bolsa Família. É melhor ouvir isso do que ser surdo. Obrigado, senador Magno Malta. Eu ouço a senadora Simone Tebet. Moca, parabenizando Vossa Excelência pelo pronunciamento, eu não posso deixar aqui de fazer também uma parte e manifestar uma preocupação que estou tendo nesta casa e já tem de alguns dias. Tenho visto por parte do PT discursos acirrados e discursos agressivos. Esperava muita coisa, faz parte do processo democrático, o embate, o debate, aqui é a casa do parlamento, onde se fala, onde se debate, e procura-se, dentro do possível, chegar a um consenso. O que nós não podemos fazer é dessa disputa uma guerra, muito menos uma guerra de palavras que vem agredir gratuitamente colegas e companheiros. E, infelizmente, é o que temos visto. Na segunda-feira, havia um parlamentar com palavras extremamente agressivas, não em relação ao nosso partido, ao PMDB, mas em relação aos colegas, e eu me coloquei ofendida, ouvindo pela televisão, porque estava vindo para Brasília, palavras realmente que não cabem a mim e que eu não as recebo. Hoje não pude fazer uma parte, porque quem estava na tribuna estava falando pela liderança, e ouvi claramente discursos como: a cúpula do partido decidiu, numa convenção de 3 minutos. Eu quero deixar muito claro, senador Moca, que não foi a cúpula do partido que decidiu.
Ao contrário, a cúpula referendou o que as bases decidiram e clamaram. No nosso estado de Mato Grosso do Sul, quase 80% dos sul-mato-grossenses eram a favor da saída do partido e a favor do processo de impeachment. É ouvindo as ruas que o partido tomou uma decisão, e não uma decisão de 3 minutos. Há mais de um ano que eu e Vossa Excelência estamos aqui na tribuna do Senado, votando projetos e preocupados com a situação do país. E mais grave, ouvi de colegas de que eles são o trigo e nós somos o joio. E aí eu me lembrei da parábola contada, de Jesus contada por Mateus, mas gosto muito da versão de Santo Agostinho em relação a ela, quando diz que depois do inverno vem o verão, e que nós estamos vivendo maus dias, mas que os bons dias virão. Mas para que os bons dias venham e nós possamos alcançá-los, nós não podemos nos maus dias blasfemarmos, e é isso que estamos fazendo. Infelizmente, alguns colegas estão blasfemando, estão dirigindo-se a colegas palavras que não cabem a nós. Nós não queremos levar esta questão a embate, até porque, senador Moca, nós temos muito o que fazer. O processo de impeachment está na Câmara de Deputados, não está no Senado Federal. Enquanto isso, nós temos o problema da Zika no Nordeste, nós temos o problema das chuvas ou da falta delas em alguns rincões desse país, nós temos o problema, agora recentemente tratando disso na Comissão de Educação, dessa epidemia do crack, nós temos o problema relacionado à falta de qualidade de ensino que faz o nosso povo, infelizmente, um povo que não é cidadão e que, infelizmente, consegue, através de discursos, muitas vezes serem manobrados por palavras que não condizem com a realidade e daí por diante. Então, eu quero encerrar dizendo que eu espero realmente, sinceramente, que nós, com serenidade, possamos voltar a nos preocupar com o país e deixar para pensar no processo do impeachment quando ele realmente chegar nesta casa. Senadora Simone Tebet, Vossa Excelência, eu disse que subi à tribuna inspirado muito no discurso. Senador Garibaldo Alves, que esteve aqui nessa tribuna, fez um discurso dizendo o seguinte, que o partido, o nosso partido, o PMDB, tomou a decisão e que nós vamos honrar, defender as nossas posições da tribuna, mas não temos a pretensão de agredir ninguém. Vamos colocar isso num nível alto de discussão, sem que a gente tenha que agredir ninguém. Não é possível. Eu ouvia até um mês atrás que o vice-presidente Michel Temer era um homem que tinha todas as qualidades, era um homem que é confiável, de confiança absoluta, foi chamado para ser um articulador do governo, e daqui a pouco eu ouço palavras, em que só faltam satanizar o nosso vice-presidente. Então, essas coisas não dá para a gente admitir. Então, o que eu quero é que a gente discuta isso de uma forma serena, tranquila. Aquilo que for favorável, ele vai votar. E aquele que for contra, vai votar contra. Agora, não vai ser com agressões, baixando o nível da discussão, que nós vamos fazer essa discussão aqui no Senado. Né? Governador, é que o senador já havia me pedido a parte anterior a Vossa Excelência. Concedo a parte ao líder do PSDB aqui no Senado, Cássio Cunha Lima. Senador Moca, para também trazer a minha palavra, não apenas de felicitações pelo pronunciamento de Vossa Excelência e pela postura que vem tendo ao longo de sua atuação sempre muito destacada no Senado, com muita altivez, com muita coragem, é uma característica de Vossa Excelência, a bravura e a crença nas suas convicções de forma inarredável, sem se transformar num intolerante, claro, longe disso, mas características que são muito valiosas para o ser humano, para o exercício da política, notadamente numa quadra difícil como esta. Associado a essa sua altivez, sempre encontrei gestos de ponderação, de equilíbrio. E quando Vossa Excelência, com todas essas características pessoais da sua atuação parlamentar, ocupa a tribuna para trazer essas preocupações e, em outras palavras, dizer
não vão nos intimidar, eu venho trazer minha palavra de solidariedade e apoio, porque, de fato, não vão nos intimidar. A sucessão de erros que tem sido verificado nos últimos anos por parte do governo do PT, e principalmente da presidente Dilma Rousseff, aponta para um sistema que entrou em colapso. Numa linguagem médica, em homenagem a Vossa Excelência, é uma falência múltipla, tal qual uma falência múltipla de órgãos que leva a óbito. Obrigado, senhor presidente. E quando nos deparamos com essa falência múltipla, com esse colapso, parte o desespero. E é exatamente em estado de desespero que a presidente Dilma e o seu governo têm agido e tentado reagir, chegando a pontos extremos, como ocorreu recentemente, no momento em que, ainda no exercício da presidência da República, convida a imprensa internacional, através dos seus correspondentes, para denegrir a imagem do Brasil internacionalmente. Tem uma regra sagrada entre nós brasileiros que amamos o nosso país. Pode chover canivete, pode chover pedra, que nós não falamos mal do Brasil no estrangeiro. Defendemos os nossos valores, a nossa pátria, defendemos o nosso país. E como se não bastasse todos os malefícios que a política econômica vem trazendo para o nosso povo e uma imagem negativa que se projeta no exterior, vem agora a própria presidente da República para denegrir a imagem do Brasil, criando uma obra ficcional de um golpe, como se aqui existisse uma republiqueta de bananas, onde as instituições não funcionassem, onde as leis não tivessem que ser cumpridas e respeitadas. E nesse ato de desespero, porque não se trata apenas de perda de popularidade ou mesmo de confiança, o que se caracteriza hoje é a perda da falta de respeito. É isso que acontece hoje. O povo brasileiro não respeita mais o governo, nem tampouco a figura da presidente da República, tamanho as suas posturas equivocadas. E não podendo ir às ruas, ela transforma o próprio Palácio no Planalto no seu bunker de resistência. Ao invés de falar o povo brasileiro nas ruas, ela atrai para o Palácio do Planalto movimentos sociais, a maior parte deles, ou quase que a totalidade, ou talvez a totalidade, sejamos diretos, financiados com recursos públicos, para dar a sensação que existe ainda um apoio popular a este governo que acabou. Acabou porque o povo assim decidiu nas ruas do Brasil, acabou porque o crime de responsabilidade ou os crimes de responsabilidade foram praticados e acabou porque as instituições continuarão funcionando. Então, é muito grave quando a presidente da República transforma o Palácio do Planalto num bunker de resistência para incitar a violência, para fazer provocações, para tentar iniciar um processo de intimidação que não funcionará. Nós não vamos recuar na defesa do povo brasileiro. Nós não vamos recuar da luta em defesa da nossa democracia. O deputado Domus, do PT do Rio de Janeiro, eu assisti a entrevista na televisão, vociferava com olhos esbugalhados, com a face transtornada, literalmente babando na televisão, dizendo que vamos à luta, que venham, porque essa guerra eles já perderam. Porque do nosso lado está o povo brasileiro, o povo livre desse país, o povo que acredita nos valores da democracia, o povo que acredita, sobretudo, na estabilidade da nossa democracia, que não irá recuar, muito menos se intimidar. Então, felicito Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, não apenas por esta fala, mas por toda a sua postura, por todo o seu comportamento e o seu desempenho neste Senado Federal, que dignifica não apenas o Estado de Vossa Excelência, mas, com certeza, o nosso país como um todo. Eu agradeço o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, e aí, em respeito que o presidente quer dar início à ordem do dia, eu vou encerrar os apartes e dizer, Aloysio, ainda... Não.
O senador Cássio Cunha Lima, com quem eu me comunico frequentemente por telepatia, já antecipou tudo que eu queria dizer em apoio ao seu discurso e elogio ao seu discurso, a oportunidade em que o senhor o profere e a sua postura política nesse Senado. Muito obrigado, senador. Agradecendo aí a benevolência de Vossa Excelência, eu quero encerrar o meu discurso fazendo uma homenagem a um homem que eu tenho um respeito muito grande entre vários colegas aqui, que é o senador, o nosso querido senador do Rio Grande do Norte, que aqui veio à tribuna, senador, defendeu o nosso partido e o fez de uma forma muito elegante. Eu gostaria de ter o talento, a elegância do senador, porque ele, na verdade, ao ser agredido, ele devolveu dizendo: a única coisa que eu quero é travar um bom debate e defender as ideias que eu trouxe, que eu tenho comigo. Não quero agredir ninguém. É o meu caso. Não quero agredir ninguém. Agora, às vezes, a gente é tão inflamado que não consegue realmente se conter. Mas eu quero me inspirar no senador Garibaldi Alves, pela sua gentileza, pela forma com que ele conduz e a sua postura política. Ele que já é um homem humilde, mas já presidiu esse Congresso, ministro, enfim, é um homem que tem toda uma história de vida nesse país. Obrigado, senador Mauca. Muito obrigado. Só lhe faço justiça, senador Garibaldi. Muito obrigado, senhor presidente.